Olá, meus amigos! Passando aqui rapidinho para dizer que se você gosta do canal e do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva e clica para hypar o vídeo, porque isso ajuda muito e eu preciso do apoio de vocês. Agora fiquem com os relatos de hoje, que estão sinistros. Aqui onde moro, no interior do Piauí, perto de Dom Inocêncio, o povo leva São João como leva a vida, com fé, suor e um bocado de festa no meio para aguentar o tranco. Todo ano é a mesma coisa: bandeirinha no arame, forró rasgado no terreiro, milho na brasa e menino correndo com estalinhos, fazendo a alma da gente lembrar que o mundo ainda tem alguma alegria. Eu morava com minha mãe e minha avó numa casinha de tijolo cru, daquelas que o sol bate e parece que vai derreter. A gente vivia no povoado chamado Serra do Canto, que tem uma capelinha, umas 15 casas e 2 biroscas. O padre vinha uma vez por mês, mas o pastor que se instalou por lá, esse sim era presença firme. Pastor Moacir. Homem calado, magro, com as veias saltadas no pescoço, como se o sangue sempre tivesse apressado demais para sair dele. Quando chegou, vindo de não sei onde, só com uma bolsa de lona e a Bíblia embaixo do braço, ninguém deu muito cabimento. Mas com o tempo foi angariando gente, um por um. Começou com oração na varanda, depois os cultos na casa de Dona Vilma, até que arrumaram um salãozinho pequeno, encostado num morro que o povo chamava de Lombo do Bicho. Nome antigo, ninguém mais sabia o porquê. Ele pregava firme, de olho fechado e punho cerrado. Dizia umas palavras que até arrepiava os fiéis. Falava muito do fim dos tempos, de olhos que viam no escuro e da mentira escondida nas festas. A gente ouvia, mas saía do culto e ia direto para a fogueira de São João, porque aqui o povo mistura fé com sanfona, sem ver contradição. Só que o pastor não. Para ele era tudo abominação. Festa junina era pacto. Quadrilha era culto errado. Ele não dizia isso de leve, não. Dizia cuspindo palavra, como se tivesse raiva do mundo inteiro e só a voz dele pudesse botar o povo no trilho. No ano em que tudo aconteceu, a prefeitura tinha prometido uma festança maior, com banda vinda de São Raimundo Nonato, quadrilha da cidade e até barraca de batata no palito. A gente estava empolgado, era raro ter coisa desse tamanho por aqui. Mas o pastor começou com sermão na igreja, depois passou a pregar nas portas. Foi até na escola, falou com os professores. E aí veio a noite em que ele subiu no palanque do arraial. Tava no meio da festa, o povo já meio bêbado, a sanfona chorando alto. Ele apareceu do nada, vestido com um terno preto, suado, com a Bíblia apertada contra o peito. Ninguém entendeu muito. Pensaram que era uma encenação, que fazia parte da festa. Mas quando ele começou a gritar, ficou claro que era coisa dele mesmo. Disse que aquilo ali era banquete pro diabo, que cada passo da quadrilha era um chamado pro inferno, que as bandeirinhas coloridas eram disfarce pro sangue que corria invisível. O povo primeiro ficou rindo, depois calou. Eu estava mais profundo com minha avó e vi quando Dona Lourdes tapou os ouvidos do netinho. Tinha uma tensão no ar que ninguém soube explicar. A luz do arraial piscou umas 3 vezes. O microfone chiou, a sanfona parou. Ele gritou mais uma vez: "Esse arraial está consagrado ao espírito da perdição, mas o Senhor vai tirar as máscaras hoje." E saiu. Saiu no escuro. Ninguém viu para onde. No outro dia, o pastor não apareceu no culto. Nem no outro, nem no outro. Foram bater na casa onde ele morava, num puxadinho alugado de trás da casa de Dona Vilma, e não tinha nada. Só a cama forrada, a Bíblia aberta no chão, em cima de uma poça de barro ressecado. Barro mesmo. Seco, mas ainda fresco. Como se tivesse brotado ali. Ele sumiu. Ninguém viu ele sair. Pegar ônibus, andar. Nada. Nem mala, nem sandália. Sumiu como se tivesse virado poeira. A polícia veio.
Investigou pouco, como sempre. Disseram que devia ter ido embora, largado tudo. Mas quem conheceu aquele homem sabia. Ele não era de largar as coisas assim. Era obcecado, duro, feito pau de cerca. E mais estranho, onde acharam a Bíblia, o chão estava diferente. Era barro, mas escuro demais, espesso. E ninguém entendeu de onde tinha vindo aquilo. O piso era de cimento batido. Simples. Não tinha buraco, infiltração, nada. E tinha um cheiro, não de podre, nem de terra molhada. Era um cheiro amargo que embrulhava o estômago. Um misto de ferro velho com pano guardado. E parece que o quarto estava mais frio que o resto da casa, mesmo com o sol batendo. Eu entrei, eu vi, eu senti. Minha avó me puxou pelo braço e disse que aquilo não era coisa de gente, que o pastor mexeu com o que não devia. E falou uma frase que até hoje me volta do nada. Quem mexe com fogo, queima, mas quem mexe com sombra, some. Naquela semana, ninguém mais dançou. A fogueira foi deixada acesa até morrer sozinha. As bandeirinhas começaram a cair antes da hora, rasgadas pelo vento que vinha do nada. Os cachorros passaram a latir para o lombo do morro. E tinha um som estranho de noite, como de gente caminhando na lama, mesmo sem chuva. Eu comecei a sonhar com o pastor, sempre do mesmo jeito. Ele parado no palanque com a boca aberta, mas sem sair som. A Bíblia tremendo na mão dele e os olhos arregalam. Uma vez sonhei que ele olhava direto para mim. E no sonho, ele chorava barro. Teve quem dissesse que ele foi vítima de gente ruim. Macumba, praga, coisa de inveja. Outros juravam que viram ele andando na estrada de madrugada, descalço, com a roupa suja de lama. Mas ninguém provou nada. E a verdade é que naquele ano, o povo começou a olhar diferente para o São João. Continuaram fazendo, claro, mas com mais vela, mais reza. E ninguém mais subiu em palanque para falar de fé. A Bíblia dele, até hoje, está com Dona Vilma. Ela não deixa ninguém tocar. Diz que se abrir de novo, o barro volta. Eu nunca quis ver. Aquilo ficou na minha memória feito ferrugem em faca velha. Vai com o tempo, mas nunca por completo. Festa de São João aqui é sagrada. E nem é modo de dizer não. O povo aqui mistura tudo. Reza, quadrilha, promessa, pinga, missa, arrasta-pé. A igrejinha lá do alto é o centro disso tudo. Foi feita de barro cru e pedra, uns 100 anos atrás, quando ainda tinha mais gente morando por aqui. Hoje só restou a capela e a imagem de São João dentro. Um santo de barro mesmo, feito por um homem que já morreu há muito tempo. Ninguém mais sabe de onde ele veio. Eu nunca gostei dessa festa. Desde menino, aquilo me dava gastura. O povo dançando, rindo, jogando milho para cima, como se o mundo fosse bom demais. Eu não via alegria naquilo. Era tudo barulho à toa. Minha mãe dizia que eu era enfesado, mas eu só achava que tinha coisa errada ali. Ainda mais com aquele santo olhando pra gente. Parado, duro, feito estivesse vigiando e não abençoando. Quando eu fiquei mais velho, virei crente. Entrei na igreja evangélica com uns 20 e poucos anos. A palavra me deu sentido. Comecei a ver pecado onde antes só tinha festa. Vi idolatria em cada bandeirinha. Comecei a falar contra. Xingava a festa na rua, dizia que era coisa do cão, que acendia a vela para demônio. Falei isso alto umas 3 vezes, bem na frente da igrejinha. Na terceira foi que aconteceu. Era uma tarde abafada. A festança ia começar no outro dia. Eu vinha do açude, com a camisa grudada de suor e uma raiva que nem eu sabia de onde vinha. Quando passei na frente da capela, parei e olhei para cima. O telhado estava meio caído, como sempre. A porta aberta, o santo lá dentro. Um São João de barro com túnica pintada de vermelho sujo e os olhos de tinta preta, fundos, sem vida. Eu falei alto. Isso aí não é santo, não. Isso aí é boneco de barro que o povo beija feito besta. Tão tudo cego. No que falei, senti uma coisa estranha. Um negócio seco, quente na boca.
como se tivesse comido carvão. E juro mesmo, eu vi, o olho do santo mexeu. Mexeu devagar, mas mexeu. Não foi susto de sombra, nem engano de vista. Os 2 olhos pretos, imóveis por anos, viraram. Me olharam, fitaram mesmo. E ficou olhando. Gelei. Travei ali no meio da rua. Senti um gosto amargo vindo da garganta, mas não consegui engolir. A boca secou tanto que minha língua grudou no céu da boca. Tentei cuspir, mas não tinha saliva. Um calor subiu por dentro de mim, mas era um calor doido, como se fosse de dentro para fora. Como se a boca estivesse queimando sem fogo. Fui embora andando devagar, sentindo a boca arder. Cheguei em casa e corri para a pia. Bebi 3 copos d'água e nada. Era como beber pó. A água parecia evaporar antes de chegar. Fui pro quarto, deitei e passei a língua nos dentes. Tava tudo seco, feito pano velho no sol. Achei que ia passar, mas não passou. No outro dia, acordei com a boca rachada. Não era só ressecada, era machucada mesmo, com uns cortes nos cantos. A língua grossa, como se tivesse inchado. Fui escovar os dentes e sangrou. Sangue grosso, escuro, um gosto ruim, como ferrugem com cinza. E a dor era por dentro. Minha mãe estranhou, perguntou se eu tinha comido pimenta demais. Não falei nada, só disse que era gripe. Naquela noite, quando a fogueira começou a subir no terreiro principal, ouvi os rojões e me fechei no quarto. Mas mesmo lá dentro, no escuro, sentia como se alguém tivesse olhando por uma fresta. Como se o olho do santo tivesse grudado em mim. E o pior, eu comecei a sonhar. No primeiro sonho, eu estava sozinho no meio do terreiro, com tudo apagado. Sem fogueira, sem música, sem nada. A igreja estava aberta, mas não tinha luz dentro. Só o vulto do santo, parado no altar. E eu ouvia gente sussurrando. Uma língua que eu não entendia. Quando acordei, a boca estava mais ardida ainda. Como se tivesse passado pimenta braba por dentro. Na segunda noite, no sonho, eu estava na frente da imagem de novo. Mas dessa vez, ela chorava barro. O barro escorria pelos olhos e fazia um som seco, de coisa quebrando. Comecei a perder o sono. E toda vez que eu tentava falar mal da festa ou da imagem, a dor piorava. Uma vez fui comentar com um amigo da igreja e, no meio da frase, a boca travou. Como se alguma coisa segurasse minha língua. Tive que parar no meio, engasgado. Aí eu parei de falar. Engoli tudo. Segurei a raiva, calei minha boca. Mas não adiantou. A dor ficou. O gosto amargo também. Um dia minha mãe me levou na beata da vila, Dona Ritinha. Ela olhou minha boca, passou a mão e disse: "Isso não é físico não, meu filho. Tem coisa aí que não é para remédio resolver." Perguntei o que era. Ela me olhou de canto e disse: "Você falou o que não devia, onde não devia. Tem coisa que escuta." Saí de lá mais calado ainda. E a imagem me vinha toda noite. O santo parado, quieto, mas com os olhos fundos e vivos. Como se não fosse barro. Como se tivesse carne atrás da cerâmica. Depois daquela vez, tudo em mim mudou. Não foi de um dia para o outro, não. Foi um negócio que foi se espalhando como mancha de café no pano. Começa pequeno, mas vai tomando tudo. Os dias passaram. A festa acabou. Tiraram os enfeites, apagaram a fogueira e o povo voltou para a rotina de sempre. Roça, gado, missa aos domingos, feira no sábado. Mas eu não consegui voltar ao que era antes. A boca seguia ardendo, sempre que eu tentava contrariar a imagem. E não era só dor, era um aviso. Um calor seco que começava na gengiva e subia até a garganta. Às vezes era só um formigamento chato, mas bastava eu pensar em zombar ou questionar o que tinha visto, que a dor vinha firme, teimosa, quente. Comecei a desconfiar que tinha deixado alguma coisa entrar. Não sei explicar, mas sentia como se tivesse feito uma besteira grande. Como se tivesse acordado um cachorro bravo que estava amarrado fazia tempo. E agora ele sabia meu cheiro. Evitei passar perto da capela. Dei voltas maiores no povoado. Evitava até olhar de longe.
Mas mesmo assim, às vezes, no canto da vista, parecia que a imagem estava lá, parada, olhando. E sempre que eu sonhava, era com ela. Nunca falava, só olhava. E o barro dos olhos escorria. Certa vez tentei orar forte, expulsar aquilo. Fiquei em jejum, orei noite toda, botei música de louvor bem alto, botei as mãos na cabeça, pedi libertação. A boca queimou 3 dias seguidos depois disso. No segundo dia tive febre. No terceiro sonhei que a imagem estava rachando, mas não quebrava, só rachava. E dos rachos saía uma luz esquisita, que não era boa, nem ruim. Era funda, seca, silenciosa. Comecei a achar que eu estava ficando maluco. Evitei falar disso com os outros da igreja. Quando comentei com um irmão, ele desconversou. Outro me disse para esquecer que era batalha espiritual. Mas ninguém entendia o que era aquilo. E eu fui guardando tudo só para mim. Dentro, abafado. Uma tarde, num domingo qualquer, minha mãe me chamou para ajudar na arrumação da casa. Eu estava no fundo, lavando umas panelas velhas, e escutei ela dizendo com naturalidade: "O pessoal da capela vai reformar o altar. Parece que vão mudar a imagem de lugar, botar uma mais nova." Quando ela disse isso, a boca queimou como brasa, a língua inchou e eu me apoiei no tanque, tonto. Não era só dor. Era como se algo tivesse sido cutucado lá dentro. E pior, eu sabia que não podia falar. Mesmo que eu quisesse dizer que achava errado aquilo, que não era para mexer com a imagem, que deviam deixar tudo quieto, eu não conseguia. A garganta travava, o coração acelerava e a cabeça latejava como se fosse estourar. Aquela noite sonhei de novo, mas foi diferente. No sonho eu estava dentro da capela, mas não era mais a de barro. Era maior, com parede lisa, chão de cimento novo. O altar era branco e a imagem nova estava lá. Bonita, de gesso, com roupa colorida, brilhando. Mas atrás dela, no canto escuro da parede, a imagem velha estava viva. Não mexia, não falava. Só ficava lá, encostada na sombra. O barro dela respirava. Juro, o barro respirava. E os olhos estavam abertos. Acordei molhado de suor, com gosto de sangue na boca. A gengiva sangrava sem motivo. Foi aí que eu entendi. Não era medo que eu sentia. Era obediência. Alguma coisa dentro de mim tinha aprendido a calar. Tinha sido moldada por aquilo. Moldada pelo barro. O povo reformou a capela. Tiraram a imagem velha. Puseram uma nova, mais leve, mais alegre. Pintada com tinta moderna, sorriso no rosto, olhos claros. Mas a velha não sumiu. Disseram que ela ia para um depósito, mas teve gente que viu o caminhão indo para o lado do mato, sentido estrada de terra. Disseram que ouviram conversa de jogar fora, de enterrar, de queimar. Mas ninguém achou ela depois. Sumiu. Desapareceu. Depois disso, o povo começou a dizer que a festa de São João ficou mais sem graça. A fogueira não pegava direito. Teve ano que a quadrilha saiu errada, os pares desencontrados. Um menino pequeno caiu e quebrou o braço quando foi pular a fogueira, coisa que nunca tinha acontecido. Até o som parece que começou a falhar mais. Mas ninguém ligava muito. Era só coisa de quem lembra demais do que já passou. O povo segue, o tempo apaga tudo, só que eu nunca mais fui o mesmo. Ainda vivo aqui. Trabalho, cuido da minha mãe. Vou à igreja, mas falo pouco. Aprendi a guardar o que sinto. A língua ainda arde às vezes, principalmente perto de junho. Quando escuto a primeira sanfona, já sei que vai começar. Nunca mais fui naquela capela. Se você chegou até aqui, já comenta um emoji de caveira para eu saber que está curtindo o vídeo. Eu só vou contar isso uma vez. E não quero comentário, nem deboche, nem suposição. Porque o que aconteceu comigo naquela noite de São João foi coisa que ninguém vai explicar. Nem padre, nem pastor, nem doutor.
E se você for pensar que foi sonho, coisa de bêbado ou invenção, é melhor nem ouvir até o fim. Mas se quiser saber, eu conto. Porque até hoje tem coisa em mim que ainda não voltou pro lugar. Era no povoado de Campo Alegre, sertão de dentro da Bahia. Não é longe de Monte Santo, mas também não é perto de nada. Eu tinha meus 20 e poucos anos, morava com minha mãe numa casa de tijolo cru, ali do lado da capelinha. Trabalhava na roça de manhã, vendia laranja na feira aos sábados, vivia do jeito que dava. A festa de São João era o único tempo que a vila se enfeitava, que o povo esquecia dos boletos e das doenças. A gente juntava lenha, os mais velhos armavam fogueira, botava música, o povo se ajeitava todo. Quem tinha roupa guardada tirava do baú, quem não tinha remendava e ia mesmo assim. E eu só fui por ir. Não tinha intenção de dançar, nem de beber muito. Só queria ver. Lembro que a noite estava seca, o céu limpo e a sanfona tocando forte. Tinha umas barracas armadas no canto da praça. Pamonha, canjica, milho, vinho quente. E eu fiquei ali num canto, com um copo de quentão na mão, encostado no pau da barraca de pescaria. Tava sozinho, só olhando o povo. Foi aí que vi ela. Não vi ela chegando. Não vi com quem tava. Só vi ela ali, encostada na barraca do milho, com um vestido florido. Flor pequena, cor apagada, quase cinza. O cabelo era preto, liso, descendo solto nas costas. A pele era clara, mas sem cor. E o mais esquisito era o rosto. Era bonito, mas sem expressão. Tinha um tipo de vazio no olhar, como se ela estivesse esperando alguma coisa que nunca vinha. Eu fiquei parado. Ela olhou para mim de um jeito que não foi sedutor nem simpático. Foi um olhar direto, segundo, sem desviar. Depois de uns segundos, ela virou o rosto pro lado da pracinha, como quem chama com o corpo. Caminhou devagar pro canto, por trás das barracas, onde o breu começava. Eu segui, não sei porquê. Parecia automático, como se tivesse sendo puxado sem pensar. Fomos andando em silêncio, não trocamos palavra. Só escutava o som da festa ficando longe. Ela me levou por trás da capela, ali onde fica o pasto baixo, e encostou na cerca. A lua clareava mal o rosto dela. Quando ela me puxou pelo braço, senti o toque frio. Frio de verdade. A mão dela parecia ter ficado no poço. Mas eu não recuei. Ela me beijou. Foi um beijo calmo, sem língua, sem pressa. E foi ali que meu corpo parou. Não desmaiei, não dormi. Mas foi como se eu tivesse apagado por dentro. A próxima coisa que lembro foi de acordar no chão. A luz do dia já clara. Tava deitado no meio do cemitério velho. Aquele ali atrás da vila, onde quase ninguém vai mais. Os túmulos baixos, meio tortos, tudo sem nome. Senti a boca amarga, seca. Quando levantei, a terra escorreu da minha língua. Terra mesmo, seca, esfarelada. O gosto me embrulhou o estômago. Olhei em volta. Não tinha ninguém, nem sinal dela. Só um cachorro magro me olhando de longe. Levantei e sacudi a roupa, a camisa rasgada no ombro, o bolso de trás com a carteira ainda ali. Nada mexido, mas o corpo parecia gasto, como se tivesse cavado o dia inteiro. Voltei para casa calado. Minha mãe perguntou onde eu dormi. Eu disse que bebi demais e apaguei no mato. Ela achou estranho porque eu nem sou de beber, mas aceitou. Na semana seguinte, comecei a ter sonho esquisito. Não era pesadelo com grito nem sombra. Era um sonho repetido, seco. Eu estava parado no portão do cemitério e ela estava deitada lá dentro, com o vestido florido sujo de barro, me olhando sem piscar. No lugar da boca dela, só terra. E o pior, comecei a acordar com gosto de barro, na língua, no céu da boca. Cheguei a cuspir areia uma vez. Fui falar com seu Nivaldo, o coveiro velho que morava do lado. Contei por alto. Ele escutou quieto, balançando a cabeça. Depois de um tempo, perguntou assim:
O vestido era florido, mas desbotado, né? Assenti. Cabelo preto, liso, pele pálida. De novo confirmei. Ele olhou para o chão, coçou o queixo e falou: Teve uma moça assim faz tempo. Se chamava Clara. Sumiu no São João muitos anos atrás. Disseram que foi raptada ou que fugiu, mas teve gente que viu ela indo para o cemitério. Nunca acharam o corpo. E eu travei. Ninguém nunca mais viu. Ele coçou o queixo de novo. Teve uns casos. Um rapaz que acordou nu, aqui dentro. Outro que perdeu a fala por dias. Mas ninguém liga. Dizem que é lenda. Só que quem beija ela não volta mais igual, não. Naquela hora, meu estômago virou. Voltei para casa com uma sensação ruim. A partir daquele dia, parei de falar muito. Dormia pouco. E de tempos em tempos, ainda escuto o som do vestido arrastando perto da janela. Mas quando olho, não tem nada. E todo São João, minha boca começa a secar de novo. Depois daquele São João, muita coisa em mim mudou. Mas foi tão aos poucos que nem eu percebi direito no começo. Achei que era só susto, coisa de cabeça. Mas não era. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Quando o sono vinha, eu sonhava com coisas secas. Sempre secas. Lugar nenhum. Tudo pálido, sem cor, sem gente. Às vezes eu sonhava com ela, mas não era ela. Era como se o rosto dela estivesse mudando devagar, ficando liso, sem boca, sem olho. Só um pano branco pendurado, me encarando de um canto escuro. Acordava com a boca seca, áspera, cheia de areia no canto da gengiva. Uma vez, minha mãe achou barro no meu travesseiro. Disse que era sujeira minha, que devia ter deitado suado da roça. Mas eu sabia que não era. Uma noite sonhei que estava de novo no cemitério, mas não deitado, em pé, cavando com as mãos. Eu escutava ela falando atrás de mim, baixinho, como se fosse dentro da minha cabeça. Quando acordei, minhas unhas estavam cheias de terra debaixo, mas eu juro que dormi dentro de casa, trancado. Comecei a ficar calado demais. Gente notou, tia minha disse que eu estava esfriado da alma. Eu mesmo me via estranho, espantado por dentro, seco por fora. Um dia, cheguei a olhar para o espelho e quase não me reconheci. Parecia que minha cara estava ficando fina, puxada, como se a carne tivesse indo embora aos poucos. Olho fundo, pele esbranquiçada. Eu comecei a fugir da festa. Quando chegou o ano seguinte e o povo começou a falar de São João, eu inventei viagem, me tranquei na casa de um primo longe dali. Só voltei quando tudo já tinha passado, quando a fogueira tinha virado cinza. Ainda assim, sonhei com ela 3 noites seguidas. Uma vez escutei a porta do fundo abrindo no meio da madrugada e passos entrando. Quando levantei, não tinha ninguém, mas minha cama estava suja de terra de novo. Teve um tempo que tentei me aproximar de outra moça, uma que vendia cuscuz na feira, chamada Elisiane. Boa menina, risonha. Conversamos por uns meses. Um dia ela me chamou para ir na festa de Santo Antônio com ela. Eu fui. Tava indo tudo bem. Até que no meio da multidão, entre as barracas, vi um pano florido passando rápido, do mesmo tom do vestido dela. Flor miúda, apagada. Não vi rosto. Só o pano sumindo atrás do palco. Meu corpo travou. Elisiane perguntou o que foi. Eu disse que estava com dor de cabeça. Fui embora. No outro dia, ela mandou dizer que não queria mais me ver. Disse que sonhou comigo enterrado e que acordou com o lençol cheio de barro. Depois disso, me afastei de todo mundo. Vivia na lida, calado, dormindo pouco. O tempo foi passando. 1 ano, 2, 3, e a coisa foi mudando de dentro, como se fosse secando por partes. Não era medo, era falta. Falta de algo que ela levou. Tem gente que acha que quando acontece coisa ruim, passa. Mas tem coisa que não passa. Só muda de forma. E essa presença dela ficou em mim como poeira. Às vezes não percebo, mas ela tá ali. Tem noite que acordo com gosto de barro na boca. Outras com a camisa molhada no pescoço,
como se alguém tivesse me puxado devagar. Já acordei no quintal de casa, descalço, de madrugada. Já acordei com o pé sujo de terra. Já achei folha seca no travesseiro. Nunca falei para ninguém. Um tempo atrás, fui visitar uma tia que mora perto de Canudos, cidadezinha seca. Dormi lá. Tinha uma igrejinha no meio do povoado, abandonada. À noite, ouvi a sanfona longe, baixa. Achei que era algum vizinho. Olhei pela fresta da janela, vi bandeirinha tremendo sem vento. Fiquei duro ali. No outro dia, o caseiro da igrejinha veio contar que tinha achado uma marca de pé descalço no chão da capela. Uma marca só. Como se alguém tivesse entrado e sumido. Desde então, parei de viajar em junho. Não passo perto de praça, não escuto forró, não como milho assado. Até o som do balão estourando me embrulha o peito. O povo esquece fácil. Diz que São João é tempo bom de dançar e comer. E é mesmo. Mas tem festa que não acaba quando o povo dorme. Tem coisa que se move no escuro, quando os outros estão bêbados ou distraídos. E tem gente que acha que beijar na festa é coisa boa. Mas eu ainda sinto a boca seca. Ainda escuto um vestido arrastando atrás das barracas, quando fecho os olhos. E sei que no próximo São João, ela vai me procurar de novo. Eu não sou muito de falar dessas coisas, mas lá em casa, desde que eu era menino, o assunto despacho e essas coisas meio místicas sempre teve um peso diferente. Meu avô, o Zé Pedro, era um homem simples. Morava numa casa de barro no meio do sítio, lá no interior do Ceará, perto de Iguatu. Nunca estudou direito, mas entendia das coisas do mato e do povoado e sempre falava com aquele tom grave que você sabia que ele não era homem de brincadeira. Ele tinha um jeito de mexer com as ervas, as rezas e os rituais, mas sem fazer alarde. Para ele, aquilo era coisa séria, para afastar mal-olhado, inveja e essas pragas. Dizia que o mundo tem coisas que a gente não vê, mas que sente. Nunca teve medo de dizer isso, só que a gente, a família, aprendia a ouvir calado. Foi num São João, já fazia uns 2 anos que o velho tinha morrido, que a coisa estranha começou. A casa dele ficou vazia e o sítio, como sempre, a gente ia lá para cuidar das plantações, fazer o básico. Eu, que tinha uns 25 anos, fui uma vez para ajudar meu tio com a colheita e dei uma passada para olhar a velha casa do meu avô. Naquela noite, o povo do sítio estava todo reunido na festa da vila, a umas 3 léguas dali. A fogueira do São João sempre era na praça, perto da igreja, onde o povo cantava e dançava. Mas naquele dia, quando cheguei no sítio, notei que o terreno onde meu avô costumava fazer os despachos, um cantinho escondido atrás do curral, que ele sempre dizia que guardava as coisas que não deviam ser mexidas, estava diferente, mais vivo, se é que dá para dizer assim. O que me chamou a atenção mesmo foi que, no meio daquele espaço, não tinha lenha, nada que desse para queimar, mas lá estava uma fogueira acesa. Uma fogueira alta, com chamas azuis. Azul de verdade, não aquele fogo amarelo que a gente conhece. Parecia coisa de outro mundo. E eu fiquei ali olhando, porque não tinha vento, não tinha lenha, não tinha nada que explicasse o fogo. Não dava para chegar perto. O fogo queimava, mas não queimava nada do que estava ao redor. Só ficava ali no chão batido, dançando no escuro, meio que se alimentando do nada. Aquele fogo que não queimava lenha parecia que queimava o próprio ar. Meu coração acelerou, mas eu não me mexi. Eu sabia que era o lugar onde meu avô tinha feito um despacho muito forte anos atrás. Um despacho que ele nunca falou o que era, mas avisou que se alguém mexesse ou tentasse apagar aquele fogo, ia ter problema sério. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer, e a fogueira continuava queimada, iluminando só aquele pedaço do quintal.
com aquela luz azul esquisita que me dava um frio na espinha. Não tinha ninguém por perto, só o som das corujas longe e o silêncio do sertão. E eu sentia como se aquela fogueira tivesse uma vida própria, uma vontade, um propósito. No dia seguinte, contei para o meu tio que tinha achado a fogueira acesa, e ele me olhou desconfiado. Falou que era melhor deixar aquilo quieto, que mexer com coisa velha do meu avô podia atrair encrenca, coisa que a gente não sabe, mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Fiquei pensando se era algum sinal, algum recado do velho, ou se tinha alguém mexendo naquele terreno depois da morte dele. Dias depois, uma porção de coisas começaram a acontecer no sítio. As galinhas sumiam, os cachorros ficavam estranhos, andando arredios perto daquele pedaço de terra. A gente ouvia barulhos à noite, passos, arranhões, mas quando chegava para ver, nada. O silêncio voltava rápido. Minha mãe, que mora na cidade, falou que estava sentindo uma coisa ruim no ar, uma opressão que parecia apertar o peito. Meu tio disse que uma noite acordou com a sensação de que alguém tinha passado por ele, mas ele estava sozinho na casa. E eu, que tentei ser prático, comecei a ficar ansioso, meio perdido. Fui uma vez até a cidade, falei com o padre da vila, mas ele só disse para eu rezar e não me preocupar com besteira. Mas eu sentia que a fogueira não era coisa que se resolvia só com reza. Eu não queria falar nada para ninguém do povoado, porque medo e boato vão longe e podia virar história ruim para a família. Então eu tentei me afastar, mas toda vez que chegava perto daquele canto, o fogo parecia me chamar. Era como se ele se acendesse mais forte. À noite, quando eu fechava os olhos, via aquela luz azul queimar na minha cabeça e sentia o cheiro de fumaça, mas não tinha fogo na casa. Meus sonhos viraram pesadelos silenciosos. Eu me via andando por um terreno vazio, todo queimado, sem saber se estava vivo ou morto, e a fogueira azul sempre no meio, me observando. E eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Depois daquela noite com a fogueira azul, as coisas começaram a ficar ainda mais difíceis de entender. Eu tentei continuar a vida no sítio, cuidar da roça, ajudar meu tio, fazer tudo normal, mas aquele pedaço de terra no fundo do quintal nunca mais foi o mesmo. O fogo não aparecia sempre, mas quando aparecia, era uma coisa que deixava tudo parado. Parecia que o tempo diminuía, que o ar ficava pesado, como se a gente tivesse preso ali dentro. O pessoal da vila começou a falar umas coisas sem querer, sabe? Coisas de porta de esquina, quando ninguém quer falar alto. Diziam que ouviram barulho de gente chorando no meio da madrugada, perto da casa do meu avô. Outros diziam que a luz do fogo azul dava para ver do povoado, que não era coisa da cabeça da gente. Meu tio ficou com medo. Até o cachorro dele começou a recusar comida e não queria entrar no quintal. A galinha, que sempre foi boa para botar ovo, sumiu do galinheiro. Parecia que a gente estava perdendo tudo. Eu, que sempre fui homem prático, comecei a sentir que não dava para negar o que estava acontecendo. Só que não tinha explicação, não tinha solução fácil. Nem reza, nem benzedeira. Era como se algo tivesse ficado ali, grudado na terra, e fosse impossível tirar. Aos poucos, minha cabeça foi ficando pesada. Eu acordava cansado, sem motivo, e sentia a boca seca, como se tivesse engolido terra de novo. Às vezes, escutava passos vindo do quintal quando todo mundo já tinha ido dormir. Parecia que alguém andava calado, devagar, mexendo nas coisas. Mas quando eu olhava, só tinha a sombra das árvores. Teve uma noite que fiquei acordado até tarde, olhando para a fogueira, que estava apagada. E do nada, senti um cheiro forte de fumaça. Só que não tinha fogo. Fiquei olhando e vi uma fumaça fina subindo devagar, saindo do chão, perto daquele lugar onde o fogo azul tinha aparecido. A fumaça não cheirava a lenha queimada. Era algo diferente, mais amargo, mais pesado. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era fogo, era outra coisa. Algo que o velho deixou lá e que continuava vivo, mesmo depois dele ter partido. Passei semanas assim,
sem conseguir pensar direito, sentindo aquele peso no peito, aquela coisa grudada no ar. A gente tenta seguir, mas não esquece. E eu não esqueci. Hoje, já tem uns 8 anos desde que o velho morreu. Eu casei, tenho filhos, trabalho fora do sítio, mas nunca deixei de passar perto daquela terra. O canto atrás do curral continua quieto, sem fogo, sem fumaça, mas tem dias que a gente sente o peso. É como uma presença. Nunca falei disso para ninguém direito, nem para o padre, nem para a benzedeira, nem para a família toda. Cada um tem seu jeito de lidar. Eu aprendi a conviver com essa lembrança. Como quem tem uma dor que não passa, mas aprende a seguir vivendo. Não sei se aquela fogueira azul era um aviso, um castigo, ou só uma coisa que o mundo esconde. Sei que mexeu comigo, me mudou de um jeito que não dá para explicar. Quando chega junho, eu não vou para festa. Não danço, não canto, não como milho. Eu fico em casa, olhando pela janela, ouvindo o silêncio pesado lá fora. Eu sempre gostei de festa junina. Cresci no interior do Ceará, num povoado chamado São Joaquim. Lugar pequeno, onde quase todo mundo se conhece e cada coisa vira história contada na roda de prosa. Eu, que nem muito menino já era, gostava de dançar quadrilha, comer bolo de milho e beber rapadura com café na noite do São João. Era a festa maior do ano. O povo todo se juntava lá na praça, perto da igreja. Mas naquele ano de 2013, a coisa não foi como sempre. Antes da festa, o padre da nossa igreja, um homem que a gente respeitava muito, me chamou de lado e falou sério: "Seu Antônio, não vá naquela festa. Tem coisa errada este ano. Não sei bem explicar, mas é melhor ficar longe." Eu, que sempre fui homem de fé e também de respeito, achei estranho, mas não dei muita bola. Pensei que ele estava exagerando ou preocupado demais. No dia da festa, as barracas já estavam montadas, as bandeirinhas coloridas penduradas, a fogueira acesa. O povo chegava aos poucos, a música já tocava. Eu fui chegando junto com meus amigos e tudo parecia normal até que, lá no meio das bandeiras, eu vi algo que nunca vi antes. Tinha um homem, ou parecia um, parado entre as pessoas, mas ele não estava pisando no chão. Ele flutuava, girando lentamente, como se estivesse dançando no ar. O estranho é que ele não tinha rosto. Não dava para ver os olhos, o nariz, nada. Só a forma de um homem, vestido com roupas velhas, meio rasgadas, como se tivesse vindo de outra época. Eu olhava, tentando entender se aquilo era coisa da minha cabeça, se alguém estava fantasiado ou alguma brincadeira, mas ninguém mais parecia ver aquele homem. As pessoas dançavam, conversavam, riam, mas ele estava ali, girando no ar, calado, imóvel. Um silêncio estranho envolvia ele, diferente do som da festa. Fiquei olhando um tempo meio congelado, até que um velho conhecido me cutucou e perguntou o que eu estava vendo, porque eu estava parado sem jeito. Quando olhei de novo, o homem sem rosto tinha sumido, e o povo todo estava rindo, dançando como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha visto aquilo. Durante a festa, tentei me distrair, mas sentia um peso no peito, como se algo muito errado estivesse ali, mas ninguém queria falar disso. As pessoas estavam caladas demais, diferente do costume. Até as crianças, que geralmente correm por tudo, ficavam quietas, olhando para lá e para cá, desconfiadas. Quando a noite foi avançando, comecei a ouvir, de longe, sussurros que ninguém parecia ouvir direito. Vozes baixas que pareciam vir de dentro do vento ou da escuridão. Parecia que aquilo crescia e enchia o espaço, mas quando eu tentava localizar, o som sumia. Naquela hora, a fogueira, que era o centro da festa, começou a mudar de cor. Não era mais o fogo amarelo e laranja que eu conhecia. Ficou meio azulado, quase cinza, como se estivesse apagando,
mas nunca chegava a apagar totalmente. Meu coração acelerou e eu resolvi sair dali, dizer que precisava ir para casa. Foi quando ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido, mas não tinha ninguém ali. A voz dizia meu nome, de um jeito tão calmo que me deu um arrepio. Na pressa, tropecei num pedaço de pau no chão e quase caí. Quando me levantei, vi de novo aquela figura. O homem sem rosto estava encostado numa árvore perto da igreja, parado, olhando na minha direção. Eu não tinha coragem de olhar diretamente para ele, mas sabia que ele me via. Eu saí correndo. Nunca corri tão rápido na vida. Não parei até chegar na minha casa, que ficava longe no fim do povoado. Tranquei a porta, sentei na cadeira da sala e respirei fundo. Mas a sensação não passou. Durante semanas não consegui falar daquilo com ninguém. Fiquei quieto, meio desconfiado, meio com medo. Não era medo de um monstro, era um medo de algo que a gente não entende, que não se explica. Parecia que a festa tinha aberto uma porta para alguma coisa que estava ali, no nosso meio, mas ninguém conseguia ver direito. As noites começaram a ficar pesadas. Eu acordava suando, com a sensação de que alguém estava me olhando. Às vezes, sentia um cheiro estranho, como de terra úmida. Mas quando eu ia ver, não tinha nada. Fui ficando mais fechado, desconfiado. Minha cabeça não parava de pensar naquele homem. Será que era coisa do padre? Será que ele tinha razão em pedir para não ir? Será que o povo sabia e não falava? Eu tentei seguir a vida normal, mas era como se uma sombra tivesse entrado no meu peito. Depois daquela noite no arraial, minha vida não foi mais a mesma. A festa passou, as bandeirinhas foram tiradas, o povo voltou para o seu dia a dia, mas eu, de alguma forma, fiquei preso naquela lembrança. Tentei falar com o padre, mas ele evitava o assunto. A gente se cruzava na igreja e ele só me olhava com um jeito sério, meio triste, como se soubesse que eu tinha visto mais do que devia. Ele não negava, mas também não explicava. O povo, ninguém queria tocar no assunto. Era como se fosse coisa proibida. Quando eu tentava puxar o assunto com alguém, o papo mudava rápido, o olhar desviava. Ficava um silêncio pesado no ar. Minha cabeça começou a rodar. Eu tinha sonhos estranhos e quando acordava, tinha dificuldade para lembrar direito. Só uma sensação ruim de que algo estava ali, bem perto. Às vezes, acordava com o corpo dormente, como se tivesse sido pressionado por um peso invisível. Um dia, passeando pela praça, ouvi um sussurro atrás de mim, mas quando me virei, não tinha ninguém. O vento mexia nas folhas e o som sumiu. Fiquei parado com a pele arrepiada e um nó na garganta. No povoado começaram a aparecer histórias de gente que via sombras no meio da noite, de vozes que não se entendiam, de pessoas que sentiam presenças. A coisa foi crescendo devagar, sutil, mas incomodava. Até o cachorro do vizinho, que sempre foi valente, começou a rosnar para o nada, fugir do quintal e ficar trancado. O medo foi se espalhando, mas ninguém falava abertamente. Eu mesmo me peguei evitando aquele lugar perto da igreja, onde tinha visto o homem sem rosto. Evitava passar por lá quando escurecia, e se precisava, ia com a cabeça baixa e o passo rápido. Com o tempo, tentei me afastar do povoado. Arrumei emprego na cidade, casei, tive filhos. O que tinha vivido ali ficou guardado no fundo da memória, como um segredo que não se pode contar. Mas vez ou outra, quando o São João chega, sinto um peso no peito, um aperto que não passa. Eu olho para a festa da cidade, para o fogo queimar, e por um instante lembro daquele homem, flutuando no ar, girando sem rosto, olhando para mim. Sei que o que aconteceu ali nunca vai ter explicação. Não foi um susto, nem um fantasma que aparece e some. Foi algo que ficou, que entrou no silêncio e na sombra daquelas noites. Hoje eu conto isso para poucas pessoas, porque sei que a maioria acha que é só história para assustar. Mas para mim não foi. Foi real e deixou uma marca que não se apaga.
A vida seguiu, o povoado ficou lá, as festas continuam. Mas eu mudo de rua, fico na minha e tento não lembrar. Porque tem coisa que, quando a gente vê, não dá para esquecer. E só o tempo ajuda a carregar esse peso sem deixar quebrar.